Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por Estadão, Terra e Bola VIP. E agora, diariamente, trago informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Te convido já a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor Paulista e deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer o canal. Tem vídeo todo dia aqui no nosso canal, tá bom? Vamos falar sobre algumas informações do São Paulo. São Paulo que se reapresenta na manhã desta quarta-feira num clima pesado, né? Toda essa questão do Zubeldia, que a gente vai trazer mais alguns detalhes, mas vem de uma derrota onde a diretoria do São Paulo, como eu já trouxe, ficou pé da vida com o geral. Inclusive, deve haver uma cobrança um pouco mais ríspida, um pouco mais forte em relação à comissão técnica e também aos jogadores, porque não dá para o São Paulo, brigando por uma Copa Libertadores da América, para a classificação no ano que vem, jogar da maneira apática que jogou contra o Cuiabá no fim de semana. É um adversário que está em 19º, praticamente já rebaixado, e o São Paulo acabou perdendo 6 pontos, porque é de se lembrar que perdeu também no Morumbi e agora perde também na Arena Pantanal. Então, assim, os nervos ficaram bem à flor da pele com essa derrota. E aí agora o São Paulo vai começar a sua preparação de fato para pegar o Vasco da Gama. Ainda não é oficial, tá? A comunicação do São Paulo ainda vai divulgar bonitinho para a gente como é que vai funcionar o cronograma da semana, mas a expectativa é de trabalhar na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. No domingo deve haver uma folga, um descanso, voltam a trabalhar na segunda, na terça-feira, e de terça-feira já deve, a tendência já deve de São Paulo, já ir para Campinas, se alojar num hotel um pouco mais próximo ali, e aí sim depois já começar a preparação na quarta-feira para pegar o Vasco. Pode ser também que vá pela manhã, né? Treina pela manhã e já vai direto para Campinas, também não é tão longe, se você pensar de ônibus, talvez, e aí o São Paulo estaria, né, na noite de quarta-feira já pronto aí para enfrentar o Vasco da Gama, num confronto que tem um caráter decisivo. Vamos lá. O Zubeldia, ele fica no comando do São Paulo, né? A reunião aconteceu na segunda-feira, uma reunião que é rotina, tá? Toda segunda-feira o São Paulo tem como de praxe, como eu trouxe toda segunda, faz um balanço semanal. Os diretores fazem um balanço do que aconteceu na semana e é bem natural que essa reunião aconteça, tá? É bem corriqueira, só que aí dessa vez, né, tinha a expectativa de talvez ter alguma novidade em relação ao Zubeldia, mas não. O Zubeldia continua no comando do São Paulo. Só que aí vai uma impressão que eu tive. Conseguiram me confirmar com essas palavras. Ele fica até o confronto contra o Vasco. O que eu tiro disso tudo? Eu fui persistente, perguntei, o que isso quer dizer de fato? Então, há uma pressão e tudo, e não conseguiram me dar mais detalhes, ou não quiseram, na verdade, me dar mais detalhes. Mas, ao que tudo indica, o Zubeldia fica até o confronto contra o Vasco, vai ter essa semana de data FIFA para trabalhar. Caso não haja resultado, caso não haja desempenho, existe sim uma realidade do Zubeldia acabar sendo demitido. Pelo que eu pude entender da situação e também conversando com outras pessoas para entender cenário, o Zubeldia ele vai ser analisado jogo a jogo. Se houver uma evolução de fato, porque você pensa, talvez a diretoria do São Paulo tenha esse sentido. Você vai trabalhar uma semana inteira, uma semana livre, esse time precisa evoluir. Esse time precisa sair do que aconteceu contra o Cuiabá. O que aconteceu contra o Cuiabá dentro de campo é inadmissível. Então você vai precisar ter mudanças, e caso essas mudanças aconteçam já no confronto contra o Vasco, aí sim a gente mantém o trabalho, mas acredito que o São Paulo deve de fato trabalhar jogo a jogo com o Zubeldia, tá? O clima não é dos melhores, o Zubeldia já não é uma unanimidade dentro do clube. Até na entrevista, o Júlio Casares, na sexta-feira, e aí também uma outra impressão. Acredito que o Júlio Casares ele é sempre muito político, muito polido para falar com as palavras, mas como a gente já acompanha o São Paulo há um bom tempo, a gente vai pescando algumas coisas. Eu já vi em outras oportunidades ele dar mais respaldo do que ele deu ao Zubeldia na sexta.
falar que o futebol é dinâmico, o que de fato é verdade, mas ele falou, não, ele está em Cuiabá, ele é o nosso técnico hoje e tudo, deu a entender assim, sabe, ó, ele é o técnico do momento, mas a gente não pode trabalhar com futurologia aqui, a gente não sabe, ele não quis cravar de fato a permanência, como ele já cravou em diversas outras oportunidades e outros cenários os seus técnicos. Então fica a questão. Acredito eu que vai ser muito difícil o São Paulo não conseguir um resultado positivo contra o Vasco, que o Zubeldia continue no comando do São Paulo. Já é esse o cenário. Se o São Paulo não tiver uma evolução após a data FIFA, se já não demonstrar uma evolução dentro de campo contra o Vasco, eu acredito que o Zubeldia realmente possa ser demitido. Não faria isso, não acho que é a solução, acho que tem outros problemas a serem resolvidos ainda, é mais uma rescisão de contrato, é mais um outro técnico que você vai buscar, com luvas, pode ser um técnico mais caro, enfim, acho que a solução não está por aí. Acho que uma comunicação, um diálogo para fazer entender você como patrão, fazer o seu funcionário, que é o Zubeldia, entender que ele precisa de algumas mudanças dentro do time, que ele precisa mudar, que não está legal desse jeito, acho que seria o suficiente. Mas já trabalham mais ou menos nessa hipótese do Zubeldia de fato. Se ele não demonstrar serviço, para falar a verdade, se ele não demonstrar evolução nesse trabalho até o confronto contra o Vasco, acredito eu que dificilmente o Zubeldia vai continuar no comando. E aí fica a questão, né? É bem provável que caso o Zubeldia seja demitido, o São Paulo não tem nenhum nome no momento engatilhado, né? O São Paulo, se a gente for parar para pensar, quem o São Paulo tem hoje livre no mercado? Você tem nomes como Tite e Luiz Castro, que eu acho que são bem caros para os padrões do futebol brasileiro, pensando em São Paulo. Então, acho muito difícil que esses dois treinadores cheguem ao São Paulo. Né? Você tem o Renato, que também tem salário elevado, que pode sair do Grêmio. Enfim, vejo muito um cenário muito difícil de você se encontrar técnicos. Óbvio que tem talvez aí a questão do Dorival, mas acredito eu que caso aconteça isso, o Milton Cruz deva assumir até o próximo treinador chegar ao tricolor paulista, caso o Zubeldia acabe sendo demitido, o que eu espero de fato que não aconteça, porque espero uma vitória na próxima quarta-feira, no dia 16, do Zubeldia no São Paulo contra o Vasco. A gente já falou já sobre o assunto principal do vídeo, mas vamos trazer mais algumas outras informações. Vamos falar sobre a Mondelez, né, que é a atual detentora dos naming rights do estádio do Morumbi, inclusive o letreiro. Informação que a gente já trouxe bem antes, lá em setembro. Eu trouxe no confronto foi o jogo que o São Paulo, que eu fui na transmissão, foi contra o Inter. Lá no confronto contra o Inter, eu já tinha falado para vocês que no próximo jogo do São Paulo no Morumbi, pós-shows do Bruno Mars, o São Paulo já teria o seu letreiro lá do Morumbi, lá bonitinho, que a Mondelez já iria disponibilizar. Então, como o próximo confronto é só contra o Atlético Paranaense lá em novembro, dia 3 de novembro, a expectativa já é, de fato, para que esse letreiro esteja lá. A parceria é muito positiva, mesmo sem o letreiro, a Mondelez entende que a parceria para o marketing dela foi muito bom, que a parceria é ótima e tudo, e a Mondelez já sinalizaria uma renovação de contrato. O atual vínculo dos naming rights vai até dezembro de 2026. Só que o São Paulo entende que ainda tem a questão da reforma que vai ser tratada com a W Torre neste final de temporada e que o Morumbi pode acabar se valorizando. Então, ele evita já pegar uma renovação, já fazer uma renovação com a Mondelez, porque ele entendendo que já tem um contrato, vamos dar uma segurada, vamos esperar o meio do ano que vem, lá, o final do ano que vem, para a gente ver como é que vai estar essa situação. Se estiver mais valorizado, a gente consegue prospectar mais valores em relação à Mondelez ou abrir mercado e ver outras empresas que tenham capacidade financeira de dar um valor um pouco a mais. Então, o São Paulo prefere um pouquinho dar uma segurada, também entende que a sua parceria com a BIS tem sido muito positiva, né, com a Mondelez, mas é cautela neste momento, por isso São Paulo entende que não é momento de fato para renovar esses naming rights. Vamos falar sobre Ferreirinha. O Ferreirinha vai estar de volta contra o Vasco, né? O Zubeldia tinha oportunidade de ter levado ele para campo em outras oportunidades, mas preferiu dar uma segurada justamente para ter o jogador 100%, para não ter risco de fato de ele ter alguma contusão, alguma coisa mais séria nesse sentido. Então, para não pular etapas, o Ferreirinha foi resguardado para que ele pudesse trabalhar com o grupo normalmente durante a data FIFA, e aí sim
ele vai estar à disposição contra o Vasco da Gama. A expectativa, claro, em um primeiro momento, eu estou falando aqui entendendo o trabalho do Zubeldia e entendendo como que funcionam esses processos. Acredito que o Ferreira deve, em um primeiro momento, começar no banco contra o Vasco e aí ter minutos no segundo tempo. Acho muito difícil que o Zubeldia já vai de cara colocar o Ferreira, mas pode acontecer. Inclusive eu, se tivesse o laudo lá, que o Ferreira está 100% fisicamente a ponto de aguentar 70, 80 minutos, eu já começaria com o Ferreirinha como titular, porque eu acredito que ficou bem claro que ele fez falta nesse esquema adotado pelo técnico Zubeldia. Para a gente fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Wendel, lateral esquerdo. Já trouxe essas, eu acho que eu não trouxe no canal, mas eu trouxe essa informação lá já no Bola VIP, falando sobre o Wendel. É um nome que o São Paulo monitora para a próxima temporada. O Wendel é um nome que o São Paulo acredita ser bem factível, porque ele é um jogador que vai ter mais só 6 meses de contrato com o Porto, e o Porto também tinha interesse no Moreira, e pode ter um interesse novamente para a próxima janela de transferências, aí ter alguma coisa casada. Tipo, o São Paulo pede 7 milhões de euros pelo Moreira. Aí negocia-se ali para um valor entre 4 milhões de euros, e aí você liberaria o Wendel para o São Paulo. Então, ou o próprio São Paulo conseguiria a liberação do Wendel por um valor um pouco mais acessível. Então, é um nome que o São Paulo, eu diria até, ou seria mais ousado, eu diria que é o plano A da diretoria do São Paulo para a próxima temporada. É um monitoramento ainda, até porque não faz sentido abrir negociação neste momento, porque estamos somente em em outubro. Porém, é um nome que o São Paulo vai, de fato, fazer uma sondagem, um contato um pouco mais forte para a próxima janela de transferências. É um nome que agrada, é um nome de seleção, que vai dar qualidade à lateral esquerda caso chegue. Então, é um nome aí que o São Paulo entende que, mesmo nessa nova realidade financeira, vai conseguir encaixar, porque não deve ser um atleta tão caro como outros que já foram ventilados em outros momentos. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que da Futebol Interativo para você já começar a trabalhar com futebol hoje mesmo, tá bom? Então, a qualquer momento eu volto com mais informações do São Paulo. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Um abraço, até a próxima. Tchau.